Olá, estamos então aqui para mais uma videoaula da disciplina de tópicos especiais em econometria da UFMS. Para essa parte então agora vamos trabalhar com dados em painel no modelo chamado de efeitos fixos. Bom, então o modelo de efeitos fixos, ou também chamado de Fixed Effects, né, é um modelo para dados em painel, sempre que você quiser olhar o impacto de variáveis que variam ao longo do tempo. Então, como a gente colocou aqui nesse slide, né, o Fixed Effects ele explora a relação entre as variáveis que estão sendo usadas para fazer a previsão e o resultado dentro de uma entidade. Essa entidade é relacionada ao cross-section, então pode ser os diferentes países ou diferentes indivíduos, diferentes empresas, etc. Cada entidade, então, cada uma dessas cross-sections tem suas próprias características. Elas podem ou não influenciar as variáveis que você está usando para realizar a previsão, as chamadas variáveis preditoras. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui no slide, um homem ou ser mulher pode influenciar a opinião para uma determinada questão, ou então um sistema político de um país pode ter efeito sobre o comércio, sobre o PIB, ou práticas de uma determinada empresa que afetam o preço de suas ações. Então, são características pessoais, características individuais. Então, como a gente fala da entidade aqui, tá certo? Que não estão exatamente diretamente expressas no seu modelo, mas que podem influenciar o resultado, então influenciar o que foi resultado. Então, quando você usa o Fixed Effects, você supõe que algo dentro do indivíduo pode impactar ou viesar o preditor ou as variáveis de resultado. Então, eu tenho que controlar esse tipo de efeito, que não está observado diretamente, mas que se eu não considerar isso, eu vou ter um chamado viés de omissão de variáveis. Ok? Bom, algumas características importantes, né, que existem dentro do FixFX, nós vamos ilustrar aqui nesse slide, tá certo? Você tem, então, características individuais que têm uma relação, tá certo? São relações que você não está com elas consideradas diretamente no modelo, mas elas interferem o resíduo que vai aparecer do seu modelo e esses estão relacionados com as variáveis preditoras. Então, é a justificativa para você colocar esses efeitos fixos para não ter o viés de omissão de variáveis. O modelo ele vai então remover o efeito dessas características, que são invariantes no tempo, de modo que você tenha o efeito líquido, o efeito dos preditores livres desses efeitos fixos, desses efeitos individuais no seu resultado. Então, outra pressuposição importante vai ser que essas características, que são invariantes no tempo, são exclusivas do indivíduo, tá certo? E elas não devem ser correlacionadas com outras características individuais. Então, cada entidade é diferente, o termo de erro da entidade e a constante não devem ser correlacionadas com as outras, tá certo? Então, são pressuposições importantes aqui dentro desse modelo Fixed Effects. Se os termos de erros forem correlacionados, então o Fixed Effects não vai ser adequado, porque essas interferências, né, esse relacionamento, tá, você vai fazer inferências, você vai obter expectativas de resultados que podem não estar corretas e você vai ter então que modelar essa relação. Então, uma alternativa seria usar
o que a gente vai ver mais à frente, que são os efeitos aleatórios, os random effects. E é por isso que a gente vai realizar mais para frente um pouquinho um teste de Hausmann para investigar essa exogeneidade que é necessária no nosso modelo, para que eles não sejam correlacionados, ok? Esse slide aqui nós temos então uma simbologia que nós podemos colocar para os modelos de efeitos fixos. Então imaginem vocês que nós partimos aqui de um modelo Y em I e T, o I o indicador nosso para o cross-section, o tempo vai ser expresso pelo subscrito T, X são as nossas variáveis explicativas, beta os parâmetros associados a essa variável explicativa, C, nós temos aqui então o indicador para o efeito fixo individual e epsilon são os nossos indicadores para os resíduos. Nós podemos agrupar isso aqui para cada indivíduo I, todos os T dentro desse vetor. Então aqui sumiu o subscrito T, quer dizer que aqui dentro desse Y negritado eu tenho os diferentes períodos para a observação de Y do grupo I. Então a simbologia vetorial agora vai estar simbolizada desta forma, tá certo? E a gente pode agrupar ainda mais, colocando então em cada Y eu tenho as observações de todos os diferentes indivíduos, todo o cross-section, para todos os períodos, e assim nós temos um modelo parecido com o modelo clássico, mas eu tenho aqui um termo que é característica individual, onde nós temos então os nossos modelos de fixed effects. Esse CI aqui, ele é correlacionado arbitrariamente com X e T, mas de forma que essa esperança é zero, ok? Então eu posso fazer uma representação com uma variável dummy, onde então aquele C, ele vai ser o somatório de um alfa JD e JT, onde esse J vai de 1 até N, os N cross-sections que a gente tem, tá ok? Para cada elemento. Então, se eu tenho o elemento na diagonal principal, o I igual a J, a dummy vai ser 1 e 0 para o caso contrário. Então, aqui neste caso, a gente tem uma representação para os modelos Fixed Effects. Então, uma notação útil para a análise de variância é essa decomposição da variação total. A gente pode decompor essa variação total como sendo uma variação chamada, na maioria dos pacotes e dos livros técnicos, como variação within, ou seja, intragrupos, e uma variação between, entre grupos. Isso vai ser interessante porque na hora de especificar no seu modelo você vai ter esse tipo de nomenclatura. Então, intragrupos e entre os grupos. Então, eu tenho aqui essa variação within, seria essa parte da componente, onde eu estou olhando a variação em relação à média para dentro do grupo, e essa aqui entre os grupos, onde então esse Z / é a média geral da nossa variável. Tá? Modelo de efeitos fixos, então, ele toma esse tipo de formulação, e nós veremos então que eu tenho aqui as variáveis dummies na diagonal principal, 0 fora da diagonal principal, tá certo? E os parâmetros alfa associado a esse D aqui, tá certo? Então eu posso simplificar essa notação considerando que XD é um vetor Z, é uma matriz Z, e esse beta e alfa aqui eu posso chamar isso de um θ, e então nós temos uma simplificação da nossa álgebra aí para melhor entendimento, tá certo? Os nossos efeitos agora são o efeito, a esperança de CI dado XI
é um G de X, ou seja, os efeitos são correlacionados com as variáveis que foram incluídas no meu modelo, e a covariância entre elas, entre X e C, é zero. É diferente de zero, desculpa, diferente de zero. Ok? Então, a nossa matriz XD, chamada assim porque eu tenho o X e o D, ok? E eu posso simbolizar ele também desta forma, só para simplificar, onde esse I quer dizer que eu tenho 1 no elemento e 0 nas demais informações de cada coluna, tá certo? E aqui eu tenho uma matriz X para cada um dos elementos, para cada um dos cross-section. Então, a estimação do meu modelo de Fixed Effects, ele vai ser, ele é um modelo de regressão, né, com muitas variáveis independentes, porque eu vou ter um efeito fixo para cada indivíduo. Então, para cada um do cross-section eu tenho um parâmetro. Então, se eu tiver, por exemplo, 5.500 municípios do Brasil, eu vou ter um para cada cross-section, e isso dificulta bastante do ponto de vista operacional, mas é possível, tá certo? Essa é a álgebra, né, que nós temos aqui para o estimador, vai ser um estimador de mínimos quadrados, tá certo? Ele é não tendencioso, ele é consistente, ele é eficiente, mas ele vai ser inconveniente, se n é grande. Inconveniente, ou seja, não quer dizer também que vai ser algo tão absurdo, porque hoje nós temos softwares e temos equipamentos que realizam grandes operações até com certa rapidez. Então, isso é só um inconveniente que cada vez que nós temos mais infraestrutura de software e hardware, isso fica cada vez mais tranquilo. Então, aqui vai ser, o nosso estimador vai ser um x'MD x menos 1, x'MDY, ou seja, é parecido àquele do clássico, né? O x'x menos 1, x'y, só que nós temos agora uma matriz aqui no meio para representar essa inclusão das variáveis dummy dentro do nosso estimador. Então, nós temos a nossa matriz MD aqui, ó, de um modo um pouco mais aberto, mais didático, né? É uma matriz onde eu tenho aquelas dummies também consideradas para cada um dos cross-sections, tá certo? Ela é diagonal, as variáveis dummies são ortogonais entre elas, né? Todas elas são ortogonais. E esse MID, eu posso representar ele, então, matematicamente. Eu não vou estressar vocês aqui com essa álgebra, mas ela está detalhada aqui, toda a álgebra dela, a parte matricial, as operações matriciais, de modo que eu posso, então, extrair aqui, ao final, o meu estimador, tá certo? Aquele estimador que eu coloquei no slide anterior, onde, então, ele vai ser um x', esse M0 é essa expressão, tá certo? Um produto Kronecker I, x menos 1, quer dizer, o inverso, x', M0 Kronecker I, Y. Então, e esse MD aqui foi essa simbologia do M0 Kronecker I, tá certo? Se todos os grupos tiverem o mesmo TI, ou seja, nós temos um painel balanceado, né? Teria esse tipo de observação. O Baltage e mesmo o Udrich mostram que se eu tiver T diferente de I, muda um pouquinho a expressão, mas não vai ser, não vai ter um efeito significativo em termos do entendimento, tá? Da compreensão desse estimador nosso de efeitos fixos. Então, a transformação intra, que é o within, a transformação dentro do grupo, remove esses efeitos. Então, partindo dessa expressão, eu posso simbolizar o nosso y médio
como sendo x barra beta, x barra linha beta, mais um CI, mais um epsilon barra. Se eu fizer, então, essa diferença em relação ao desvio, né? Aqui, como fala, desvio da média do grupo, tá certo? Então, quando eu ponho esse 2 pontos aqui, a notação do Wooldridge é o elemento menos a média do grupo, tá certo? Então, seria essa expressão menos essa, eu vou ter isso aqui. Aqui do outro lado, essa parte menos essa, então eu vou ter esse termo. CI some, certo? Um menos o outro, epsilon IT menos epsilon barra. Então, veja que ele vai ter essa sequência aqui para o nosso estimador within, ou seja, o meu beta pode ser considerado como funções dessas variáveis como desvio da média, tá certo? O desvio da média do grupo. Então, o nosso estimador, então a gente pode dizer que ao invés de, eu posso fazer também dessa outra forma aqui, tá certo? Que está colocado por esse slide, né? Então, eu posso simbolizar o y e t, eu posso fazer a mesma expressão para t menos 1 e ao invés da gente fazer aquele delta, que seria y e t menos y e t menos 1, eu posso subtrair ele da média do grupo, tá certo? Para o período analisado. Então, é isso aqui que está simbolizado, é a mesma coisa, ó, tá certo? É o y menos o y barra, e aqui eu vou ter dedução também da mesma forma, só que aqui nesse caso ele está simbolizado esse operador aqui como sendo y til, né? Então, é uma diferença em relação é um desvio da média, ok? Então, estimando essa regressão por um MQO, nós vamos ter o que a gente chama de estimador de efeitos fixos, um beta EF, então que vai ser x til, linha x til menos 1, que seria esse aqui, só que quem é essa matriz x til? É o x e t menos o x barra, tá certo? E eu consigo, então, achar esse estimador de efeitos fixos, o estimador Fixed Effects, ele vai ser uma distribuição assintótica normal, beta, e a minha matriz de variância covariância desse tipo aqui. Ok? Aí nós temos um estimador típico que aparece na literatura, chamado como LSDV, ou Least Squares Dummy Variable, tá certo? Onde então o B é obtido pelo within groups, né? O desvio da média dos grupos, tá certo? As nossas equações para o parâmetro A vai ser desse tipo aqui, então, e aí é o equivalente a um estimador de mínimos quadrados, tá? Acho até interessante, eu coloquei essa observação aqui, que eu segui essa observação a partir de um slide do professor William Green, que eu acho bastante interessante. Quer dizer, mínimos quadrados é um estimador, ele não é um modelo, tá? Então, só uma observação aqui que eu acho interessante. E aí, então, a gente tem que o AI vai ser, quando o TI for 1, o que, né, ele vai ter uma simbologia simplória equivalente ao nosso modelo linear, ok? Outra opção aqui, então, seria para fazer o modelo em primeiras diferenças, tá certo? Que nós falamos lá na outra videoaula, com relação a esse efeito fixo, tá certo? Se o t for igual a 2, o nosso estimador de efeito fixo vai dar idêntico ao estimador de primeira diferença, tá certo? Se eu tiver com homocidasticidade e ausência de autocorrelação, a variância do estimador de efeito fixo é menor do que a variância do estimador de primeira diferença. Então,
Então, o estimador de efeitos fixos, ele tendo variância menor, ele é considerado eficiente comparativamente ao de primeiras diferenças, ou ao de difference and differences, né? Então, preferível, ou seja, ele tem variância menor, então para nós ele é melhor do que o de primeira diferença, ok? O outro estimador que nós falamos é o estimador between groups, between, ou seja, entre grupos. Então, eu preciso observar, né, se eu estou tendo alguma inconsistência, né, do estimador de médias dos grupos, né, aquele estimador de média dos grupos, eu posso ter uma covariância aqui entre esses termos que está aqui do estimador de média com desvio, né, esse aqui é da média do grupo, eu posso ter uma covariância aqui que é diferente de zero, ou seja, existe alguma relação entre esse estimador de média e esses termos aqui, entre o C mais um epsilon barra e um outro, e uma média, um x barra. Então, eu posso ter aqui uma covariância diferente de zero, e isso pode me gerar uma inconsistência do estimador. Então, um ponto importante que nós temos que ressaltar aqui é que na presença de regressores invariantes no tempo, a gente vai ter alguma perda de informação, porque se o x e t é invariante no tempo, por exemplo, o nível de educação não muda no tempo, o sexo não muda no tempo, e a gente está fazendo aí desvio da média do grupo, então eu vou ter algumas dificuldades de obter exatamente esse efeito. Então, se x e t é invariante para todo i, né, então eu vou ter valores zero quando eu fizer o desvio da média do grupo, tá certo? Ele não vai mudar. E aí, então, eu tenho alguma dificuldade para ter um pouco mais de robustez, mas eu vou ter alguma dificuldade quanto a essas variáveis invariantes no tempo. Outra opção é fazer o efeito fixo nos dois sentidos, ou seja, tanto para a seção cruzada, então eu tenho aqui um termo de efeito fixo para a seção cruzada, como um termo de efeito fixo no tempo, tá certo? Então, dummies para indivíduos e dummies para período de tempos. E aí eu necessito uma normalização, porque senão as dummies vão somar 1, dando uma multicolinearidade perfeita. Então, eu vou reformular o modelo, eu vou ter, então, uma parte aqui para simbolizar o nosso cross-section, para simbolizar o nosso período, tá certo? Nosso efeito de período. E a nossa estimação, então, na prática, nós vamos adicionar T-1 dummies para poder fazer essa estimação, tá ok? Para painéis desbalanceados, isso vai ficar mais complicado, tá certo? Mas a gente já tem aplicações recentes aí com N e T muito grandes. Mas vamos ter complicações, mas a gente já tem aplicações recentes, como eu comentei, com os nossos avanços aí de hardware e software, a gente já consegue resolver vários desses problemas. Então, meu estimador de Fixed Effects, eu vou ter aqui o meu estimador para o termo alfa, né? Aquele termo alfa, e a nossa expressão, nossos dois indicadores, tanto para os resíduos aí, os efeitos fixos no tempo e os efeitos fixos no cross-section. Então a gente acha por meio dessas expressões, onde eu tenho aqui a média entre o tempo, a média entre os grupos, a média completa
e assim a gente resolve matematicamente o nosso modelo de efeitos fixos. Neste caso aqui eu tenho uma saída com a tabela do Greene, na página 369 da versão de 2012, onde ele mostra para nós o modelo empilhado, aquele modelo do Cornwell e Hooper, da equação de salário. Então, a gente tem aqui os resultados do desvio padrão com o modelo empilhado, o modelo com efeitos apenas no tempo, o modelo com efeitos nos indivíduos, o modelo com o two-way, ou seja, com os efeitos tanto no tempo como nos indivíduos, tá certo? E aqui um terceiro passo que nós vamos explicar daqui a pouco, tá certo? Então, onde a gente consegue ver que nós temos aí alterações nos nossos desvios padrões, né, certo? E quando a gente faz aqui com efeitos no tempo, a gente perde as informações daquelas variáveis que são invariantes no tempo, tá certo? A gente só vai ter estimativas para elas se a gente fizer o modelo individual. O modelo two-way também, a gente perde também essas informações para eles, para essas variáveis, tá certo? Então, a gente vai ter que avaliar na prática se as variáveis que são invariantes no tempo, se a gente tem real necessidade de incorporá-las no modelo, porque isso vai, de certa forma, delimitar um pouco qual é o tipo de modelo que nós estaremos trabalhando. Então, aqui neste caso, a gente vê as saídas, tá certo? Para o tempo, né? E no caso, para os indivíduos, a gente não consegue enxergar, porque teria aqui uma tabela bastante grande com cada efeito dos indivíduos, mas existem esses efeitos dos indivíduos. E aqui nessa outra tabela, eu mostro para vocês a saída dos modelos que nós geramos aí usando o nosso código do R, tá certo? Para reproduzir aquela tabela, tá certo? Aquela mesma tabela do Greene. Então, aqui com o modelo nos indivíduos, efeitos fixos nos indivíduos, efeitos fixos no tempo, no two ways, e eu ainda coloquei aqui uma coluna dos efeitos aleatórios que vão ser comentados aí na próxima videoaula. Nós vamos disponibilizar para vocês esse código, tá certo? Dentro do ambiente virtual de aprendizagem e oportunamente também dentro do nosso site e no RPubs. Okay? Bom, uma observação geral que eu faço aqui que é importante a gente colocar para vocês é que nem sempre os softwares vão dar o mesmo resultado. O próprio Greene já menciona isso, tá certo? E eu levanto a questão para vocês observarem com cautela o que é que está no modelo padrão, né? Muitas vezes o pesquisador está simplesmente replicando um default, né? Um padrão do pacote, então do módulo do Stata ou do pacote do R ou outro software, e é importante que a gente tenha essa consciência que nem sempre o default dá a mesma interpretação. Às vezes o default em um software é diferente do default do outro. Então você tem que tomar cuidado para modelar adequadamente. Se você estiver comparando os dois softwares, né? Tomar cuidado para realizar uma comparação justa. Ou seja, se eu estiver usando two-way em um, two-way no outro, se é um método de estimação em o mesmo método no outro. Só para comentar rapidamente, por exemplo, aqui no efeitos aleatórios, eu ainda não expliquei para vocês, mas a gente pode ter um método lá que é o sum-error. Em outro software é outro método. Então, se você não especificar adequadamente, você pode ter resultados diferentes. E, na verdade, é porque você não pode comparar realmente coisas que são diferentes, ok? Então, essa é uma observação geral que a gente faz. Ok? Então, o nosso próximo passo vai ser ver esse projeto, tá certo? No R,
onde nós teremos então uma aplicação mais direta para vocês, como é que a gente estima esse modelo do Fixed Effects. Ok? Até lá!